Boa Boa noite! noite! Boa noite, Filó! Boa noite, dona Eva! Como você está linda? Ai, muito obrigada! Boa noite, Zé! Mas que foi, Zé? Esqueci minha gravata. Ih, Zé, eu nem lembrei você da sua gravata. Não precisa chorar não, Zé! Hoje tem uma data especial. É, por que é uma data 7 especial? de junho, uai. 7 de junho? O que tem 7 de Eu junho? acho que é o dia do José. Ele Sabia? É inventou dia cada do coisa. José. É o dia do José. Ô, Gabi, lembra de compartilhar aí no grupo do Colégio Batista, tá bom? Então, o dia do José, essa eu não sabia, Zé. Essa é nova. Essa é Mas nova. cadê minha gravata? Quando eu subi, minha gravata Gente some, do ninguém céu. sem palavra some. Só esse Zé Só minhas mesmo. amigas que não somem. Ah, bom, Ainda a minha bem, né? some. Bom, deixa Mas eu terça-feira ela volta. arrumar aqui então pra gente começar a nossa aula. Vamos orar então? Boa Vamos noite orar. para todos, né? Vamos dar um seja bem-vindo ali para Laura e o Samuel, ó, eles que entraram primeiro hoje. Samuel! Também a Luana, né? Com o Felipe, o Vitor, Deus abençoe vocês. Beijo, beijo. O Paulo, lá de Sertãozinho, né? O Isaías está aqui. Olha, hoje a Sueli, lá de Florianópolis, está aqui com a Nossa, gente. que beleza, quanta Um gente! abraço, viu, Sueli? A Neia, ela vem lá de Orlândia. Um grande beijo, né, para vocês aí. Muito bem, então nós vamos orar. E também tá o Davi, a Esther, o Gui, né, todos conectados também. A irmã Maria José, o Muita Arthur. gente. E aí, Arthur, quem que tá aí com você? Tá só você? O Heitor também Ah, está? mas pro rei Arthur. Não, não é o rei Arthur, Não? né? Mas é o Ah, mas é o Arthur. Arthur. Me fala aí, ô, Arthur, quem é que tá aí na sua casa junto com você? Assistindo. Se a vovó Terezinha também está. Então, um beijo para todos, né? O seu João, a Dalva, A dona todos Terezinha conectados. Ah, dona Terezinha A manda. dona Terezinha. É. Zé, vamos orar então? Você e a Filó vão falar o versinho. Vamos lá, então. Muito massa. 1, 2, 3 e já. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso para conosco. Tem sempre, ó Pai, cuidado de nós. Queremos te agradecer pela sua palavra que tanto fala conosco. É viva e eficaz. Obrigada, Pai, que ela possa nos ensinar essa noite, que possamos colocar em prática tudo que vamos aprender. Te agradecemos e te pedimos também que o Senhor abençoe cada uma das crianças, cada uma das famílias que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Vamos lá, poderoso, maravilhoso é Deus, só Ele é digno de louvor. Eu quero escutar Amém. o Zé cantando bem forte, não só a última Sem linha, falar, tá? Zé. Sem ficar falando, né, Filó? E a Filó também cantando bem forte, você em casa também louvando ao Senhor. Poderoso, maravilhoso é Deus. Vamos lá, Gabi. Agora não tá cantando. Eu canto sim. Qual que é o tom? É Ré maior. E agora, Zé? Não é Zé. É. Fazendo gestos aí. Vamos lá? Olha. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Poderoso, poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor.
amor. Você tá colocando o re. O Zé agora, cada, Amore. Mas é meu sotaque. o Zé, cada semana, ele Sotaque, filó. tem uma mania. Ó, um beijinho pra Carol e pra Lulu. Deus abençoe. Beijo, Carol. Ah, o Arthur falou que o Matias e o Tomás e o Heitor também estão lá. Deus abençoe vocês 4, viu? A Julinha entrou. Um abraço, Sueli. A Sueli tá mandando um abraço para vocês 2. Agradeçam, sejam Ai, muito educados. obrigada, Sueli. Um beijo pra você. A Sueli? A Sueli lá de Florianópolis. Mas tem internet em Florianópolis? Tem sim. E também um beijo pro João Pedro. Que saudade de você, João, lá da nossa igreja, né? O filho da Sara. Manda um beijo pro João. Beijo, João. Isso, muito bem. Agora a gente vai cantar uma música que fala assim, ó. Jesus nos manda orar e sem desanimar. Do céu ele ouvirá e nos responderá. Certo? O que Jesus pode nos responder? Sim, não me espere. Nossa, Zé, muito bem. Zé, você tem que falar bem alto, tá? Pra todo mundo ouvir você. Sim, não me espere. E se a resposta demorar, essa música fala, porque às vezes Jesus fala pra gente esperar, né, Zé? Se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, sem desanimar. Até quando, Filó? Até a resposta chegar. Isso, então vamos cantar? Vamos lá. Você vai perguntar o tom, Zé? Qual é o tom? É sol. Sol? É, sol maior. Não, é só, não é só. Sol, Sol. sol. Tem lua também. Ai, ai, ai. Não, música não. Jesus nos mandou orar e sem desanimar, do céu ele ouvirá e nos responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar e sem desanimar até a resposta chegar. Então a gente vai combinar assim, Zé, já que esse também você está aprendendo, você vai ser a voz do final. Então no final, quando a gente parar, você fala bem alto, até a resposta chegar. Treina aí um pouquinho. Fala que teu servo ouve. Não, é até a resposta chegar. Até a resposta chegar. Mais assim, encorpado, vai, mais forte. É, a Vai. resposta chegar. Isso, muito bem. Então essa vai ser sua parte, tá bom? Qual parte? Até a resposta chegar. Então tem que esperar a resposta? Tem. No final da música, Você que Zé. vai falar a resposta chegar. A Filó vai cantar comigo e você fala no final. Gabi, Até a você me ajuda resposta aí, Gabi. chegar. Tá bom. Não, só você. A voz de homem aí, tá bom? De menino. Vamos lá então. Vamos acabar falando, fala que teu servo ouve. Você tá confundindo com a lição de Samuel. Jesus nos mandou orar e sem desanimar, do céu ele ouvirá e nos responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar e sem desanimar. Até a resposta chegar. Ei! Olha pra mim, ponto. É isso aí, até a resposta chegar. Foi isso que Elias fez. E a gente está estudando então sobre os profetas, os mensageiros de Deus. Hoje de manhã começamos a vida de Elias, a história de Elias. E agora a gente vai continuar. Tá sentado aí bonitinho na sua casa, no sofá ou lá na cozinha, né? Em algum lugar aí. Preste bastante atenção. Deixe Deus falar com você e já aprenda que nós precisamos orar. Orar sem cessar. A Bíblia também fala em Mateus 6,33, é o versículo que a gente vai decorar agora. Acho que a maioria já sabe, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Justiça. Isso, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar nós 3 juntos? Então, 1, 2 e já. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Aí, parece um trava-língua, né? Mateus 6,33. Vamos ver quem fala. Quem consegue falar bem rápido? Mateus 6,33. Vai, Filó. Até o 6,33. Vai, Filó. Ó, Devagar. Rindo, não consigo. mandar um beijo então pra tia. Filó. Ó, manda um beijo pra tia Rita.
Ô, chega, Dona. Ô, Zé, manda um beijo pra tia Regina. Beijo, tia Regina. Ih, o Zé dormiu. Filó, manda um beijo pra tia Fernanda. Beijo, tia Um beijo Beijo pra pro essa Luca minha e pro irmã Pedro. Aí Beijo, tem Pedro. mais gente aqui, Lídia Gonçalves, tem a Lala, um beijo pra Laísa. Manda... Beijo, Lala. A Laísa gosta muito do Zé. Vai lá, Zé, manda um beijo pra Laísa, você e a Beijo pra Filó. Laísa, também gosto de você, Laísa. Isso, muito bem. A Laísa lá do Colégio Batista, muito bem. É Mateus 6,33, Isaías, escreve aí pra tia Érica, pra todo mundo decorar depois, Isaías. Ó, ele que escreveu ali Mateus, mas é Mateus 6,33. 33. 33. Muito bem. Hoje de manhã, então o Zé e a Filó agora prestando atenção e vamos ver se vocês respondem as perguntas. Hoje de manhã, nós falamos sobre um rei muito, muito, muito mau. Um rei lá de Israel. Era o rei... Acabe. Isso, ponto para os dois. O rei Acabe. E ele se casou com uma mulher pior do que ele, a rainha. Isabel. Isso, a rainha Jezabel. Por que que os dois eram maus? Porque eles ensinaram Israel a adorar o Deus Baal, o Deus falso, o Deus que foi criado ali pelas pessoas, né? E eles transgrediram então e também fizeram todo o povo de Israel transgredir a lei do Senhor, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O próprio povo de Deus abandonou a Deus e começou a servir Baal. Milhões e milhões de pessoas, apenas 7.000 pessoas de todo o povo de Israel não se curvou perante Baal. Já pensou, hein, Zé? Que tristeza para o Senhor Deus. E a gente leu em Deuteronômio aqui que Deus tinha já falado desde a época de Moisés que ele mandaria chuva, ele cuidaria das plantações e dos animais se o povo de Israel fizesse o quê? Obedecesse às ordens de Deus, amassem a Deus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento. Deus não estava pedindo nada excepcional. O mínimo, né? Quando a gente tem o nosso pai e nossa mãe, a gente ama o nosso pai e nossa mãe. E é claro que eles também nos amam. E é uma troca, né? É tão gostoso se sentir amado e amar. A gente, como pais, né? Eu tenho tanta alegria de poder dar as coisas e abençoar os meus filhos, porque eles são tão bons para mim. Deus é a mesma coisa. Ele queria simplesmente que os seus filhos, o povo de Israel, amasse a ele, servisse, obedecesse, né? E ele então daria ali toda aquela a chuva que a terra precisava, mas o povo se virou contra Deus e foi adorar Baal, a quem eles chamavam o Deus da fertilidade, o Deus que mandava chuva. Tudo mentira. Quem manda é chuva e quem controla todas as coisas é o nosso Deus, porque ele é o criador dos céus e da terra. E aí então Deus levantou Elias, um profeta do Senhor, que foi falar com o rei Acabe e falou para ele que tão certo como Deus estava no céu, não ia chover por um bom tempo. Isso tudo para que o povo acordasse, né, e voltasse à adoração ao Senhor Deus. Como que Deus cuidou de Elias, Como ele cuidou? Com os bifes e com a água. Isso. Quem que levava os bifes para ele, Filó? Os corvos. Essa não deixou a Filó responder. Os corvos, os dois responderam. Muito bem. Os corvos levavam os bifes, né, as carnes lá para... E pão também, viu, Zé? Não era só carne, não. Pão e carne. Levava de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho ali de Querite. Só que depois de 2 anos, o riacho secou. Quem é que cuidou, então? A viúva pobre. Olha só, né? A gente ainda falou sobre isso hoje. A viúva pobre. Deus não mandou ele para um lugar rico, mas mandou para um lugar pobre. E ali Deus cuidou não só dele, mas também daquela viúva e do seu filho pequeno, né? Não deixando acabar a farinha e o azeite da botija. Como Deus é maravilhoso e sempre, sempre, sempre Ele cuida de nós. Muito bem. Amém. Passado então, Deus cuidou então de Elias por 2 anos ali no Ribeiro de Querite. E é incrível, né? Porque ninguém achou Elias. Deus protegeu ele ali. E depois mais 1 ano e meio, quem cuidou de Elias, claro, sempre foi Deus, mas ele ficou ali amparado pela viúva e pelo seu filho. Mas no final de 3 anos e meio, Deus falou com Elias: volta lá, fala com Acabe,
porque eu tenho que mandar chover, né? A Samaria está em extrema, a Bíblia fala essa palavra, ó, em extrema fome. Já pensou? Que tristeza, né? 3 anos e meio sem chover. E nesse momento, quando Deus falou para Elias, Elias começou a viagem ali lá de Sarepta para Samaria, para se encontrar com o rei Acabe, nesse mesmo momento, o rei Acabe e um dos seus servos, o Obadias, repete aí, Zé. Isso, Obadias. Obadias era um servo temente a Deus. Ele era um homem de Deus, mas ele era ali também o servo do rei Acabe. E o rei Acabe chamou Obadias e disse assim, Obadias! E ele provavelmente respondeu, sim, rei. Né? Fala que teu servo ouve, né? Fala que teu servo ouve. O Zé ama falar essa frase, né? O Obadias colocou-se então diante do rei e o rei falou assim, vamos sair para procurar grama antes que os nossos últimos animais morram. Ainda tinha alguns cavalos que tinham sobrado ali, que não tinham morrido, porque só lembrando você, quando não chove, a terra seca. Toda a plantação morre. Os animais que se alimentam da plantação morrem também por falta de alimento. E até o povo começa a morrer de fome, porque não tem colheita, não tem trigo, né? Não tem arroz, não tem cevada. Eles não comiam arroz lá nessa época, né? Era cevada, trigo, milho, né? O azeite, né? Que também que vem ali das azeitonas, das olivas. E seca e também ficam sem os animais. Então não tem ovos, não tem leite, não tem carne. Então o povo também morre de fome. E a fome já estava extrema em Samaria. E é claro que Deus ali cuidou dos seus servos, como ele cuidou de Elias, da viúva, não deixando faltar o trigo e o azeite para eles. Mas agora Acabe, muito preocupado, o rei, aquele rei lá, ele chama Obadias e fala, vamos sair atrás de pasto, vamos ver se a gente acha pelo menos alguma grama para que esses últimos animais, esses cavalos, essas mulas não morram, né? Que era o restinho que estava lá no palácio. E eles se separaram, então. Acabe foi para um lado e Obadias foi para o outro. E no caminho, Obadias dá de encontro com Elias. E Obadias, quando vê Elias, fala assim, Elias, é o senhor meu servo? E ele disse sim, e na hora então Obadias se prostra, né? Não que teria que se prostrar para Elias, porque Elias era apenas um servo de Deus, ele não é Deus. E aí então Elias fala para ele, eu quero falar com Acabe. E Obadias fala, como o senhor chega agora assim do nada falando que quer falar com o rei Acabe? Eu não posso dar esse recado para ele. Vai que eu vou lá dar esse recado para ele e o senhor some, ele vai mandar me matar. E aí Obadias conta para Elias, o senhor sabia, senhor Elias, profeta Elias, que o rei Acabe te procurou por todos os cantos da terra. Ele revistou Israel inteiro, ele revistou os países, as cidades vizinhas, e ele não te achou. Por que Acabe não achou Elias? Que foi Deus que escondeu ele. Deus estava protegendo a vida dele. Aí Elias falou assim, mas agora eu estou aqui e eu quero falar com Acabe. Volte lá e fala para Acabe vir me encontrar. Né? Ele estava caminhando também. Obadias deve ter chegado. Mas, por favor, o senhor não vai sumir, né? Ele falou, não, eu tenho que falar com Acabe. Obadias estava preocupado. Vai que eu dou o recado para Acabe e Elias some, né? E aí o rei vai mandar me matar. E então, os dois finalmente se encontraram. E quando eles se encontraram, olha o que Acabe fala para Elias. Se você está com a sua Bíblia aí, você deve deixar ela aberta no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Como que é? Primeiro Reis. Capítulo 18. Muito bem, que é daqui que a gente vai ler vários textos hoje. Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui. Isso, Mateus 6,33, que era o que a gente estava fazendo. Então, olha quem está assistindo a gente hoje é o Pastor Teril. Um abraço para o Pastor Teril. Um abraço para o Roger. Tem mais alguém aqui que eu não sei quem é. E também os meus sobrinhos, a Carol e o João Marcelo. Um beijo para vocês. Carol, abriu sua Bíblia? 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler o versículo 17. Olha o que o rei Acabe, quando viu Elias, falou para ele.
Depois de 3 anos e meio sem se ver. E lembra, a última vez que Elias viu o rei Acabe, o que Elias falou para ele? Que tão certo como vivia o Senhor, não ia chover até a segunda ordem de Deus. Muito E bem. essa outra ordem de Deus, ó, 3 anos e meio. Muito É bem. muito tempo sem chover. Quando ele chega, Acabe diz assim: ah, é você, perturbador de Israel. Chamou Elias de perturbador de Israel. Mas, gente, Ele queria colocar em Elias a culpa por toda aquela tragédia que estava acontecendo por causa da falta de chuva. Ele quis culpar Elias, mas a culpa era de quem? do próprio rei Acabe. Não, do povo, o povo. Do rei Acabe, da rainha Jezabel e do Ah, povo, do povo tá não certo? é isso. Porque todos eles tinham abandonado a Deus e estavam servindo, adorando, se ajoelhando diante de Baal. Ai, ai, ai. E então a culpa era deles, a culpa não era de Elias, mas Elias responde assim: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai. Olha, Elias enfrentou o rei. Bem, Eu não sou perturbador, mas você e a casa de seu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Baalins era o nome dos deuses falsos, né? Daquelas imagens falsas. E aí Elias estava bem assim, eu acho que ele estava bem bravo, né? Para conversar com Acabe. E ele fala assim: agora, pois, você manda reunir todo o povo. Eu quero todo mundo em cima do Monte Carmelo. E eu quero os 450 profetas de Baal. E eu quero os 400 profetas de Azerá. Ou acho que é Azerá que fala. Que todos eles, que a sua esposa, a rainha Jezabel, alimenta lá da sua mesa. Então, olha, faz as contas aí. Ele queria os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá. 800. 800 e... Faltou 50 aí. Ah, 850. 850. 450 mais 400. E ele então mandou reunir todo, ele deu essa ordem para o rei. Ele mandou que o rei reunisse todo o povo, os 450 profetas, mais os outros 400 profetas, todos em cima do Monte Carmelo, que ele tinha algo para falar para este povo. Vocês acham que o rei obedeceu Elias? Eu tô achando que não. Ai, O que você acha, Filó? ai, eu acho que obedeceu, Porque porque ele ele ficou com medo, tava né? sofrendo muito, precisava de chuva. Ele ficou quietinho. Ele não falou nada. Ele simplesmente chamou seus mensageiros e falou para eles: reúna o povo, reúna os profetas de Baal, reúna os profetas de Azerá. E foi todo mundo para o Monte Carmelo, inclusive o rei. Só a rainha Jezabel que não foi, ela devia ter ido, né? Mas ela não foi. Jezabel, Quando chegou lá em cima, malvada. Elias então tomou a palavra na frente de toda aquela multidão. Eu creio que Elias deu um grito assim, né? Até quando, povo de Israel? Até quando vocês vão ficar em dúvida se vão servir a Deus ou se vão servir a Baal? E o povo tudo quieto, prestando atenção. Eu imagino que ele estava muito assim, cheio de poder do Espírito Santo, né? E fazendo essa pergunta: até quando? Até quando vocês vão ficar na dúvida se servem a Deus ou se servem a Baal? Eu acho que ele estava querendo dizer: hoje vocês vão ter que tomar uma decisão. E agora eu proponho um desafio. Tragam 2 cordeiros. Nós vamos fazer um sacrifício. Que lembre, crianças, que era o costume da época, o sacrifício. Né? E por que se fazia o sacrifício? Vamos lembrar. Rapidamente, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, que agora eu tenho um livro sem palavras, não preciso mais pegar o que quiser. Ai, ai. Vamos lembrar por que a gente fazia o sacrifício. Toda chique na Que a gente fazia, não, que o povo de Israel fazia o sacrifício. O sacrifício era por causa do pecado. Não tinha sacrifício só por causa do pecado, mas a maioria era por causa do pecado. O que é pecado? É tudo que eu falo, Primeiro, tudo que eu penso, faço de errado. que não agrada a Deus. Então eu e você somos pecadores. A Bíblia diz assim, ó, porque todos pecaram e afastados, destituídos, estão longe da graça de Deus, longe da presença de Deus. Deus, ele é santo, justo, maravilhoso e perfeito. Ó,
Jesus está fazendo nossas moradas no céu, mas o nosso pecado nos afasta dele. Por causa do pecado, a gente não pode entrar na presença do Senhor. Mas aí vem a graça de Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio para derramar o seu sangue, para que através do seu sangue os nossos pecados pudessem ser perdoados. E então nós fomos purificados. Era isso que o sacrifício também significava. Eles matavam o cordeiro, eles derramavam o sangue do cordeiro, eles ofereciam a carne do cordeiro em sacrifício a Deus, para que os pecados fossem perdoados. Quando Jesus veio, João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso cordeiro. Então hoje, viu, Filóis, a gente não precisa mais matar nenhum cordeiro, porque Jesus já derramou o seu sangue. E a Bíblia fala assim, que se você crer no seu coração e pedir com a sua boca, será salvo, será perdoado. E depois, então, de perdoados, nós sim poderemos habitar com o Senhor na glória. Amém? Amém. Amém. Amém? Você crê nisso? Se você ainda não pediu para Jesus ser o seu Salvador, peça ainda hoje, porque essa é a maior necessidade que a gente tem, de ter os nossos pecados perdoados, de ser redimidos, de não ter mais a condenação ao inferno, mas ser perdoados para que possamos habitar, então, junto com Deus e Ele ser, então, o nosso Pai, ainda enquanto a gente está aqui na terra. Isso é maravilhoso. Deixa eu já voltar aqui para a 1 Reis, que daqui a pouco a gente vai ler. Então, Elias propõe um desafio. Tragam 2 cordeiros. Vocês vão fazer um altar e eu vou fazer um altar. E vocês vão clamar ao seu Deus Baal. E ele vai ter que mandar fogo do céu. E eu vou clamar ao meu Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel. Ele até fala assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que mandar o fogo primeiro, ou o Deus que mandar o fogo, é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu, sim, eles aceitaram este desafio. Mas eles estavam acreditando em Baal. Eles acreditavam em Baal, infelizmente. Como até hoje, muitas pessoas, Filó, até hoje, com tanta informação, com tanta comunicação, tem muitas pessoas que acreditam que estátuas são deuses. A Bíblia é muito clara. No Salmo 115, diz que os deuses feitos por mãos humanas, aquelas estátuas, eles têm olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem pé, mas não andam. Não pisa. Não anda, né, Zé? Tem mão, mas não pega. Então são deuses criados. A diferença é que o nosso Deus, ele não foi criado por ninguém. Ele é o criador de todas as coisas. Amém? Amém. Ele é o criador. Bom, então fizeram 2 altares. Os adoradores de Baal, de Azerá, fizeram um grande altar, colocaram o cordeiro, arrumaram a lenha, todas as coisas e começaram o seu clamor. E eles começaram de manhã, viu? Isso era de manhã, antes do almoço. E eles começaram, então, os seus clamores e eles olhavam para o céu e clamavam, ó Baal! Ó Baal! E foi de novo, ó Baal! Ó Baal! Imagina 450 profetas, Eram mensageiros de Baal. Eram os mensageiros que pregavam sobre Baal no todo o povo de Israel. Yó Baal, Yó Baal, Yó Baal. E cantaram, clamaram. E nada. Quando deu meio-dia, Elias começou a zombar deles. Zombar mesmo, rir deles. Eu imagino Elias encostado lá assim, em algum lugar já cansado, de esperar. Nossa, já tinha passado tanto tempo. E Elias devia estar falando assim, ai, gente, Baal deve estar dormindo. Fala mais alto. Vai lá, Zé. Aí me ajuda. Aí eles, Tô esperando que Baal aparecer. Baal. E Elias brincava, Também falava assim, zombava. Gente, Baal deve ter viajado. Esqueceu de avisar vocês. E eles, Baal. E Elias, gente, ele deve estar ocupado fazendo outras coisas. Olha, graças a Deus, o nosso Deus, a Bíblia fala que ele nem cochila. Você sabia que enquanto você dorme, Deus está acordado cuidando de você?
Ainda ontem eu falei isso pro Gui, né, pro meu filho, porque a gente, lá na nossa igreja, teve um bebezinho que Deus deu um livramento ontem, né, que um escorpião ficou na cabeça do bebezinho lá da nossa igreja, um recém-nascido, ele não tem nem um mês de vida ainda. E a mãe viu, né, e bateu naquele escorpião, e o escorpião não picou o bebê. E a gente viu o cuidado de Deus. Aí o Gui até falou, mãe, mas quando a gente está dormindo, como que faz? Eu falo, Deus cuida de nós. Deus, ele cuida de nós enquanto a gente dorme, porque o nosso Deus nem tosqueneja, ele nem cochila, amém? Amém. Viu, Zé? O nosso Deus não cochila, não é que nem você. Tá esperando uma alma aparecer. Então, aí sabe o que aconteceu, Zé? Como eles viram que Baal não respondia, aí eles começaram a fazer uma coisa horrível. Eles começaram a se cortar. Você tá vendo, ó, uma faca na mão deles? Eles começaram a mutilar o próprio corpo e derramar sangue ali, vivos, tá? Começaram a fazer cortes. A gente nunca deve fazer isso no nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eles começaram, então, a se cortar e nada. Quando foi 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, depois de um dia inteiro esse povo clamando por Baal e Baal nada, e também não ia, eles podiam estar até hoje lá clamando que Baal não ia responder, porque Baal não existe. Baal é coisa da imaginação das pessoas que criaram esse Deus falso. Eles, na verdade, adoravam os demônios, né? Não era Baal, coisa nenhuma, mas ó, nada de resposta. E aí, Elias fala, chega, para com isso. Agora é a minha vez. E aí, Elias, então, que bênção, Que bênção. Agora eu tô ansiosa. Elias, ele olha o altar onde antigamente se oferecia o sacrifício a Deus, estava tudo quebrado. E Elias vai lá e ele monta de novo. Ele pega 12 pedras, 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel, né? Israel é formado por 12 tribos. E aí, então, ele montou as 12 pedras e trouxeram o cordeiro. E ele colocou a lenha, colocou o cordeiro em cima. E deixou tudo arrumadinho. Aí ele disse assim, agora, por favor, peguem 4 jarros de água. O mar ficava bem perto. Traga 4 jarros de água. E trouxeram as águas. E aí jogaram água em cima do cordeiro. Molharam tudo, molharam a lenha. Você já viu seu pai fazendo churrasco? Você já viu, Filó? Já vi. Seu pai molha com água a lenha? O carvão? Não. Ô Zé, se você que é esperto aí, faz bastante comida e tal, né? O homem gosta de fazer churrasco, né, Zé? Manda aí. Ô Zé, se você molhar o carvão, pega fogo no carvão? Fala que teu servo ouve. Não, ô Zé, responde a minha pergunta. Se você molhar o carvão, pega fogo no carvão? Não. De jeito nenhum. Se você molhar a madeira para jogar ela lá no fogo, vai pegar fogo na madeira? Não, mas aqui Elias queria mostrar verdadeiramente o poder de Deus. Ele jogou 4 jarros de água em cima do animal, do cordeiro que estava lá morto para o sacrifício. Não contente, ele falou, pegue mais 4. Os homens foram lá, mais 4. E ó, ele cavou, não sei se você consegue ver na imagem, mas ao redor do altar, ele cavou um buraco como se fosse uma piscininha. E fez até um riachinho assim, né? Onde a água iria escorrer. Olha só o que ele fez. É a hora de nadar? Não era para nadar, tá? Era só para mostrar, Zé, que tinha bastante água. Aí, não contente, ele vai lá e pega mais 4 jarros. Então, 3 vezes 4, 3 vezes 4 é igual a... Vamos fazer conta de novo. 3 vezes 4, 12. Foram 12 jarros de água. A água, ó, encheu o lugar ali que ele fez e até aquele riachinho que eu falei para vocês. E aí, Elias não ficou dançando, gritando, né? Tem algumas pessoas que pensam que Deus é surdo, né? E sempre quando vão falar com Deus, Senhor! E perdem até a voz, né? E a gente até assusta, né? De tanto que grita. Né? Não, ele não fez nada disso. Olha o que ele fez. Você tá com a sua Bíblia aí? Eu vou ler agora o capítulo 18. Eu vou ler no versículo 36. Então, 1 Reis 18, 36. Elias, então, preparou tudo, derramou 12 jarros de água, estava tudo molhado, tudo encharcado, o cordeiro encharcado, a lenha encharcada, tudo encharcado. E ele ora dessa maneira. Ele fala assim, ó Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Eu imagino ele olhando assim. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E quando ele acabou de dizer essas palavras, o que aconteceu? O que aconteceu? Caiu fogo do céu. Você gostou do meu barulhinho, né? Faz aí de novo, ó. Caiu fogo do céu e o fogo consumiu todo aquele cordeiro. E eles viram enquanto queimava o sacrifício, a lenha molhada. E o fogo começou até a evaporar toda aquela água e toda aquela água secou. E o povo ficou, ó. Aí, de repente, eu acho que um começou assim. Isso é Deus. O Senhor é Deus. E o outro respondeu. Sim, o Senhor é Deus. E o outro falou, mas me ajuda. Sim, Senhor é Deus. E de repente todo o povo de Israel começou a gritar. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas sabe alguém que não gritou? Não, ela não estava lá. Quem estava lá então? O Acabe. Ele não se arrependeu. Ele ficou só olhando tudo aquilo. Ele teve a oportunidade de se arrepender. Como o povo. Não falou nada. O povo se arrependeu. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias deu a ordem. Matem agora esses falsos profetas. E todos aqueles falsos profetas foram mortos pelo povo naquele dia. Olha só. E Acabe poderia também ter se arrependido, mas ele não se arrependeu. Então Elias disse para ele: vai, Acabe, vai, rei, vai lá, bebe e come, porque vai vir chuva sobre a terra. Faltava agora a chuva, né? O sol ainda estava raiando, aquele sol quente das 3 e pouco da tarde, 4 horas da tarde, mais ou menos, né? E então Acabe, ao invés de se arrepender, ele foi beber e foi comer, foi se alimentar, porque eles estavam desde manhã lá no Monte Carmelo sem comer nada, esperando tudo isso que aconteceu, esse desafio. E ele não se arrependeu. Elias, ele vai e começa agora a orar. Senhor, manda chuva agora. E aí ele pede para o moço, né, um servo dele, ir lá na ponta, né, lá em cima do monte, dar uma olhadinha, né, perto do mar, se tinha alguma nuvem. E o moço falava, não, nada ainda. E Elias orou mais uma vez. E ele perguntava ao moço, já tem alguma nuvem no céu? E o moço dizia, não. E ele orou pela terceira vez para Deus mandar chuva. E o moço falou, nada ainda, senhor Elias, não tem nenhuma nuvem no céu. E isso foi se repetindo até que Elias orou 7 vezes. E o moço falou para ele, agora sim, senhor Elias, tem uma nuvenzinha bem pequena, do tamanho da mão de um homem, se levantando do mar. E logo, olha lá, ele falou da nuvenzinha, né? Uma nuvenzinha pequena. E Elias falou, então vamos correr, porque a chuva vai vir. E a chuva, verdadeiramente, o céu ficou todo negro e caiu a chuva depois de 3 anos e meio sobre a terra, fazendo com que brotasse novamente a plantação. Deus, ele é justo, ele é misericordioso, sim, mas ele é justo e ele dá uma oportunidade para mim e para você, para a gente se arrepender. Infelizmente, muitas pessoas têm ouvido os profetas. Hoje, é claro, né, a gente já explicou sobre isso, a gente já tem a Bíblia. A gente não precisa vir aqui um profeta Elias pregar a palavra de Deus para nós, porque nós temos. Mas é claro que os nossos professores da escola dominical ou do culto infantil e os nossos pastores na igreja, eles são os mensageiros de Deus que abrem a Bíblia e falam que está dentro da Bíblia. E estão pregando. E se você que está ouvindo essa mensagem aí, você já ouviu várias vezes que Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus já mandou Jesus morrer na cruz por você. O que você está esperando? O que você está esperando para tomar uma decisão? Será que vai ter que chegar a esse ponto de tanta coisa ruim na sua vida? E aí alguém chegar para você e falar, até quando você vai ficar decidindo se você quer Deus ou se você quer o mundo? Até quando?
Então hoje a Bíblia fala, hoje é o dia da salvação. Tome uma decisão, não faça como Acabe, se arrependa, fale para Deus, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor me amou, eu sei que o Senhor mandou Jesus para morrer, mas Jesus ficou morto, Filó? Não. Jesus está vivo e ele te oferece o presente da salvação. Amém. Romanos 10, 9 diz assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres de que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que você está esperando para receber Jesus? Quando Jesus voltar, não vai dar mais tempo. O que você está esperando? Não espere mais. Faça agora, como o povo reconheceu. Só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor tem poder de ressuscitar Jesus. E Jesus agora está lá no céu construindo as nossas moradas e mandou o Espírito Santo para habitar em nós. Receba Jesus como seu Salvador, deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, seja filho, não só uma criatura, mas seja filho do Deus vivo e verdadeiro. Amém? Amém. Se você já é um salvo, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, o presente da salvação, quando eu tinha 14 anos. Se você já é um salvo, aprenda como Elias. Elias ele não desanimou na sua oração. Eu fico pensando na hora que ele subiu naquele monte e ele orou e falou, Senhor, manda chuva agora. E nada, não tinha uma nuvem, não tinha nada. Ele em nenhum momento ele duvidou que Deus não pudesse fazer, porque ele tinha vivido 3 anos e meio sendo sustentado por corvos e por uma viúva pobre que não acabava o azeite e a farinha da sua vasilha. Ele viu todo esse milagre. Agora ele acabou de ver outro milagre, Deus mandando fogo do céu e consumindo todo o sacrifício, toda a água. Você acha que ele duvidou que Deus não podia trazer a chuva? Claro que não, só que ele continuou orando, como a Bíblia fala, né? Orai sem cessar. E eu termino lendo Tiago 5,17, que é uma grande lição para mim e para você, sermos como Elias. Olha o que Tiago escreveu sobre Elias. Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias não era um super-herói. Ele era um homem de carne e osso como eu e você. Mas ele orou e Deus o ouviu. Deus respondeu às suas orações. Porque ele orou com fé e determinação e instância. Ele insistiu. Ele orou sem cessar até a resposta chegar. Então, se você já é um crente, vamos aprender como Elias. Vamos orar e insistir e orar e insistir até a resposta chegar. A gente está precisando tanto disso, né? Que difícil esse período que a gente está em isolamento. Será que a gente está orando o suficiente? Será que a gente só orou um dia e a gente deixou para lá? Vamos orar sem cessar. Se você não tem Jesus agora, peça para Deus salvar você. Pai querido, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela vida de Elias, ó Deus, que nos ensina que coragem ele teve para falar diante de um rei tão pecador e que fez todo o povo de Israel cair. Ajude que possamos também ter essa coragem para falar do Senhor Jesus para aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento do Senhor, para aquelas pessoas que ainda estão adorando falsos deuses, ó Pai. Que essas pessoas possam colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E que nós crentes também, porque muitas vezes nós colocamos outras coisas diante do Senhor na nossa vida, como fez o próprio povo de Israel. Ajude, ó Pai, que possamos fazer como diz Mateus 6,33, colocar o Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Também nos ajude, ó Deus, a orar sem cessar, até que a resposta chegue do Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Nós agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar cantando então essa música que nós aprendemos hoje. Jesus nos manda orar. Filó, Oi, essa história não deu vontade de comer um doce? um doce? Por que doce? Deu vontade de comer doce? Por que doce? Um caramelo? Ah, o Monte Ai, Carmelo. O Monte Carmelo. É caramelo, Caramelo? não. Mas é. Mas eu amo caramelo, tá? Eu amo sorvete
com cobertura de caramelo. É a minha preferida. Eu nunca ponho outra cobertura, é só caramelo. Eu vou sempre lembrar, quando eu for comer caramelos, eu vou lembrar da história do Monte Caramelo. Carmelo, não é caramelo. Carmelo. Pessoal, vamos terminar nossa aula então cantando Jesus nos manda orar. Vamos Na lá? segunda, na terça, não canta mais. Não, a gente canta. Ah, não esquece, ó, terça-feira, que horas, Filó? 18h30. 18h30, pelo Facebook do Colégio Batista, lá no Instagram também do Colégio Batista, a gente tem a transmissão da história missionária. Qual história que a gente tá vendo, Zé? A M. Carmichael. Da Amy Carmichael, né? Da Amy Comprando Carmichael. crianças para Deus. Muito bem, Filó, comprando crianças para Deus. Ó, terça-feira é o último capítulo. Não perca, tá bom? Às 18h30 esperamos vocês. Vamos lá, Gabi. Jesus nos manda orar. Canta aí, Zé. Aí, Ah. o tom. Você fala no final até a resposta chegar, tá? É sol. Lembra, Zé? Jesus nos manda orar e sem desanimar, do céu ele ouvirá e nos responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar e sem desanimar. Mas Até a resposta chegar. Tchau, pessoal! Um beijo pra todo mundo! Instagram, mas não fez. Fala que Deus é bom. Até a resposta chegar.